Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. O Flamengo segue a preparação aí para enfrentar o São Paulo em meio à crise. E no Rio não tem outro igual, né, galera? Então o Chelsea vence o Fluminense e Flamengo segue o único carioca campeão aí de Mundial de Clubes do Rio de Janeiro. Então o Chelsea que venceu por 2-0 o Fluminense, dois gols de João Pedro, ex-Fluminense, né? E justamente o Flamengo que venceu o Chelsea, né, por 3-1. Então o Chelsea derrubou dois brasileiros, derrubou o Fluminense, derrubou o Palmeiras também, né? E lembrando que o Chelsea ficou em segundo lugar da chave aí do Flamengo, né? Então vou falar também como está o clima entre os jogadores do Flamengo em meio ao caos aí nos bastidores, né? Muitas notícias do Flamengo, crise, né? José Boto, será que sai do Flamengo? Então o Flamengo que segue a preparação para enfrentar o São Paulo. Já aí no próximo sábado, dia 12, o Flamengo entra em campo aí pelo Campeonato Brasileiro, 13ª rodada, às 16h30, a partida que vai acontecer no Maracanã. E segundo a programação definida pelo técnico Felipe Luiz, o elenco realizará aí ao menos mais 4 atividades até o dia do jogo. Recentemente, o time disputou o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, no entanto, foi eliminado nas oitavas de final após perder para o Bayern de Munique, da Alemanha. Eric Pulgar, que sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé durante o duelo contra os alemães, por isso ficará fora aí por tempo indeterminado. Já o Gerson deixou o clube e seguiu para a Rússia. O Gerson que fez uma surpresa hoje, nesta terça-feira, foi ao Ninho do Urubu, onde foi buscar algumas coisas que ele tinha deixado lá e se despediu aí dos jogadores do Flamengo e comissão técnica, né? Então, por outro lado, o meia Jorginho, que estreou no Mundial e encaixou-se bem na equipe. Assim, conquistou aí a titularidade sob o comando de Felipe Luiz. Além disso, a diretoria busca reforços para o meio-campo e o ataque. A contratação de Mickey Johnston, do West Bromwich, esteve próxima, mas, contudo, após a repercussão negativa nas redes sociais, o clube recuou e desistiu do negócio. No meio disso tudo, aí as recentes notícias sobre Boto e uma possível insatisfação aí com a diretoria seguem. No Brasileirão, aí o Flamengo lidera a tabela com 24 pontos, está empatado com o Cruzeiro, mas leva vantagem no saldo de gols, 20-9. Agora, com o final do Mundial, aí o clube retoma o foco aí ao Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil e ao mesmo tempo aí, né, segue vivo em todas as competições aí, né, galera? Sabemos que o Mundial era muito difícil, né? Mas falando aí também sobre o último brasileiro aí que saiu fora, né, do Mundial de Clubes, o Fluminense, né? Então o Flamengo que conquistou o Mundial de Clubes após vencer o Liverpool por 3-0. Então o Fluminense aí não prestou atenção na aula que o Flamengo deu diante do Chelsea da Inglaterra pela fase de grupos aí do Mundial de Clubes. Isso porque o time das Laranjeiras perdeu para a equipe inglesa por 2-0 e está eliminado do torneio. Mesmo assim, o Fluminense foi longe, né? Chegou nas semifinais aí entre os 4 melhores do mundo, né? Está de parabéns, né? Então, como foi aí o primeiro gol do Chelsea? Então, o primeiro gol do Chelsea saiu ainda no primeiro tempo, aos 18 minutos. João Pedro, recém-contratado pela equipe inglesa, dominou a bola próximo da grande área e finalizou no ângulo, sem chance para o goleiro Fábio, né? Então, porém, o 2-0 não saiu ainda no primeiro tempo, isso porque o segundo gol do Chelsea, que também saiu dos pés de João Pedro, aconteceu aos 11 minutos da etapa complementar. O atacante do Chelsea saiu cara a cara com o defensor do Fluminense, driblou e chutou no ângulo de Fábio. E o Flamengo? Como o Flamengo venceu o Chelsea? O Flamengo passou por cima do Chelsea, né? Na atual edição aí do Mundial de Clubes. Na ocasião, aí o mais querido saiu atrás do placar após a falha grotesca de Wesley. Sendo assim, Pedro Neto aproveitou a oportunidade e balançou as redes no início aí do primeiro tempo, porém o mais querido não desistiu da partida. No segundo tempo, Felipe Luiz colocou Bruno Henrique em campo no lugar de Arrascaeta. O Flamengo assim melhorou diante do Chelsea e virou a partida para 3-1, com gols de Danilo, Wallace e o camisa 27 da Gávea. E tem outro no Rio campeão mundial? Não. O Flamengo aí é o único campeão mundial no Rio de Janeiro. O Flamengo conquistou o mundo após colocar o Liverpool na roda, aí vencendo por 3-0, aí, ou seja, o mais querido segue soberano no futebol carioca. E como está aí os bastidores no Flamengo aí?
Então, o Flamengo aí que passa por um momento de turbulência, principalmente envolvendo os acontecimentos internos aí relacionados à cúpula do clube. Então, deste modo aí, segundo informações aí, né, isso afetou na preparação dos jogadores aí nos últimos dias aí, segundo informações. Então, como estão os jogadores do Flamengo neste momento? A crise interna aí que o Flamengo, que atravessa o Flamengo, não influenciou em qualquer atividade dos atletas, conforme foi apurado. Então, ao longo aí das últimas atividades aí no Ninho do Urubu, o clima foi até bem leve e tranquilo. Então, dessa forma aí as divergências internas não chegaram aos atletas, ou seja, ficou da porta para fora aí do gramado do CT do Mengão. E como começou aí a crise nos bastidores do Flamengo? Então, a crise aí nos bastidores do Flamengo começou no início aí da última semana, quando foram vazados prints dos membros ligados à diretoria falando sobre possível venda de Pedro. Após isso, a bomba estourou de vez quando o nome de Michael Johnston, trazido em primeira mão, apareceu como possível contratação aí na próxima janela de transferência. Então, após a tratativa avançar, José Boto teve que voltar atrás da contratação do atacante do West Bromwich Albion da Inglaterra. O entrave aí ocorreu após repercussão negativa aí de parte da torcida e até mesmo da cúpula comandada por BAP, que é o presidente atual do Flamengo. E como está aí o ambiente nos bastidores do Flamengo? Então, de momento, aí o Flamengo segue em busca aí de aparar as arestas. Nos bastidores, conforme apurado, né, a cúpula rubro-negra esteve reunida durante toda a manhã desta terça-feira, dia 8, em busca de chegar a um denominador comum. De momento, está descartada aí uma demissão de Boto, diretor técnico do futebol do Mengão. E qual será o próximo jogo do Flamengo? Então, em meio a isso, o elenco do Flamengo aí se prepara para o próximo compromisso da temporada. No sábado, dia 12, o Mengão encara o São Paulo aí pela 13ª rodada do Brasileirão. Em suma, a bola vai rolar às 16h30 no Maracanã. E o jogo aí que terá a transmissão da Rede Globo em canal aberto e pelo Premier, o pay-per-view aí que vai exibir este embate aí, né? Então, lembrando que agora todos os times brasileiros já estão eliminados aí da Copa do Mundo de Clubes, né? O Fluminense foi muito longe, chegou à semifinal, aí quase bateu na porta da final, né? Mas não teve aqueles ingredientes que o Flamengo teve para vencer o Chelsea, né? O Flamengo pegou uma chave muito complicada, aí o lado do Flamengo era Chelsea, Bayern de Munique, Real Madrid, Paris Saint-Germain, né? É muito complicado aí essa chave do Flamengo aí, né? Que teve que encarar aí os piores adversários possíveis aí do mundo, né? Os melhores, no caso, né? Os piores para se enfrentar, né? Mas os melhores do mundo, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.